Plano Sequência é uma série diferente. É uma série na qual nós conversamos com diretores, diretoras, atores, atrizes, engenheiros de som, cenógrafos e um imenso painel de profissionais ligados ao cinema. Todos ouvidos com toda a deferência que cada entrevistado sempre merece. E diretamente aqui da Cinemateca Brasileira, uma instituição que guarda o passado, celebrando as novas direções do nosso futuro. Foram mais de 12 horas de depoimentos valiosíssimos para qualquer pessoa que se interesse, não só pelo cinema, mas pela cultura e educação do Brasil. Hoje você vai acompanhar os momentos mais marcantes de cada entrevistado em conversas repletas de momentos marcantes. Sim, você vai rever as opiniões, os casos, as lembranças e as experiências de cada um que formam uma deslumbrante aula sobre cultura, educação e cinema. A aula que começa agora ao longo de todo o nosso Plano Sequência. $50.000 rolos de filmes, que correspondem a 45 mil títulos. Mais do que cinema, é a própria história do país, né? Exatamente. História do país. Seja em filmes documentário ou ficção, cinejornal, filme doméstico, tudo conta a nossa história. Claro, não é? Claro. A memória é um dado essencial da sua identidade, não é? Quem somos, o que fomos, o que poderemos ser, não é? O cinema tem essa vantagem. É uma linguagem universal. É verdade. Né? Não sei se você sofreu esse tipo de problema. Talvez não é uma regra para todos os atores. Mas a experiência me diz que um ator, quando ele entra num longa-metragem, no terceiro dia ele está completamente perdido. Ele não sabe mais o que ele está fazendo. Um cara te convida para um filme, veja quem é esse cara. Fale com outros atores, vê se ele gosta de ator. Se ele não gosta de ator, não sai fora, porra. Sai fora, porque você está na mão dele. Ele vai montar aquilo que ele quer, ele vai... Você está fazendo um negócio bom aqui, ele corta pro teu pé e põe o teu pé no lugar. Você está na mão do cara. Essa cena que vendo no filme que tem uma luta aqui do Coirana com Antônio das Mortes, que bota um lenço na boca, um nó aqui, um nó aí, e fica luta de faca. O Glauber, essa cena, ele tinha pensado em fazer no final do Corisco com o Antônio das Mortes, naquele vale que eles estavam, né? Então, eu falei com o Glauber, pelo amor de Deus, é ridículo um Maurício brigar comigo com um lenço na boca, um armário, um armário, 1,92 m, 93 m, daquela altura, daquele corpo, com uma mesinha de cabeceira, que era eu, né, baixinho, para poder brigar com aquele homem. Ia ficar uma coisa ridícula. Liberar o humano para criar, para abraçar a pluralidade humana, né? E todo mundo tem razão, cada um escolhe o seu. Se eu não gosto do seu, eu não vou te reprimir. Por que eu vou te reprimir? Deixa você exercer sua liberdade de ser quem você é, pensar como você quiser. Então, eu acho que a arte, ela serve para nos ensinar a ser justos com o humano, sem repressões, sem partidarismos, ideologias. A arte não tem ideologia. A arte não pode ter ideologia. Confunde tudo, né? Atrapalha tudo. Nem 8, nem 80, no meio. A gente caminha no meio e acima
sabe? Da realidade. É verdade. A gente paira acima desse mundo sórdido, cruel e tão belo. O sótão do papai na primeira casa era onde ficavam os livros. Eu tenho uma história ótima lá. Um dos livros mais importantes do meu pai, o Indústria, que é um livro icônico da poesia praxis, que é um movimento que ele inaugura como dissidência da poesia concreta. O livro tem uma frase inicial que foi dita por mim. Quando eu tinha 3 anos, eu estava lá no sótão e intrigada com a questão do tempo. Na verdade, eu queria entender um pouco por que amanhecia, anoitecia, ou o que era o tempo. E meu pai me explicou várias vezes, explicações cartesianas, até um momento em que eu tive uma sacada. Eu falei, papai, já sei. Então, amanhã é o hoje que vem vindo. Meu pai olhou para mim e escreveu aqui na epígrafe do livro de poesia praxis. Que lindo! Ô, Juca, como é que foi? Você, Flávio Império, Paulo José, vocês compraram o Teatro de Arena do Zé Renato? Olha, foi inacreditável, porque eu tinha terminado de fazer uma série de espetáculos no Teatro Brasileiro de Comédia, né? Sobretudo com Flávio Rangel, 5, 6 espetáculos. E aí eu estava na pensão da minha mãe e de repente toca a campainha e é o Paulo José, Flávio Império, Augusto Boal. Oi, tudo bem? Eu falei, mas que honra receber você dentro e toma um café e tudo. Não, nós estamos convidando você porque nós vamos comprar o Teatro de Arena. Eu falei, meu Deus, como vamos comprar o Teatro de Arena? E eu? Não, você é um dos sócios do Teatro de Arena. E você não tinha dinheiro? Não, eu estava morando, eu era bancário e morava na pensão da minha mãe. Esse lado pejorativo, essa alcunha de porno chanchada veio como? Quando nós lotávamos todos os cinemas, de segunda a segunda, sessão das 2, 4, 6, 8 e 10 da noite, lotado, cinema de 1000 lugares. E aí não havia espaço para o cinema americano, só os bons filmes americanos, e não havia espaço. Então vamos depreciar o cinema nacional. Claro. Aí 2 pessoas, 2 críticos, não vou citar o nome deles, por uma questão de ética, um desses críticos, uma está viva, o outro já faleceu, então acho injusto citar. Eles foram foram remunerados pelo cinema americano para destruir o nosso polo, o nosso polo da Rua do Triunfo, o nosso polo cinematográfico. Colocar o pano? Tive. Sério? Olha, tudo que eles entendiam de mulher, que eles olhavam para mim e viam uma mulher europeia. Eles olhavam para mim e eles viam um pedaço de carne feminina. Só? Só. E eu entrava dentro de um ônibus e viam mãos na minha bunda. Sério? Porque eles achavam que eu ia gostar daquilo. Então eu passei a andar com um melão na mão. O melão era pra bater? Era tipo assim, ó. É mesmo? É tipo, bem... E resolvia? Sabe o que resolvia? Porque acho que eles ficavam assustados com aquela mulher. É uma arma inusitada, né? O cara levar uma melão, Era né? o que eu tinha, né? Era o que eu não sabia usar nenhuma outra arma. Pra mim o melão era ótimo. E funcionava, era mais atitude. Viajar te ensina a viajar, né? Então, você vai em Roma como os romanos. Você tem que agir dentro dos princípios daquele local. Não posso querer impor os meus. Então, eu me cobria. No dia da estreia, tô sentado lá embaixo no TBC e eu vejo descer um cara assim. Eu falei, por que o cara tem que rir pra mim? Eu sou mineiro desconfiado, né? Aí foi no banheiro lá e aí... Olha, aí tem coisa. Eu fingi que subia a escada, então eu fiquei olhando assim, eu vi a sombra dele penetrar no camarim da Natália. Eu desci em pé de pé, peguei o cara com a bolsa, com a mão na bolsa da Natália. Grudunhei eu descansado. Era um famoso rato de teatro lá de São Paulo, que roubava todos os teatros.
Roubava mesmo? É, e então eu peguei. Aí o chato é que eu fui parar às 4h30, saí do distrito às 4h30 da manhã, rapaz. Realmente não estranho. Na estreia? Na estreia, a gente prendeu o cara, chamou a polícia, aquele negócio todo. Você fez o espetáculo ou primeiro você foi à delegacia com ele? Não, não fiz o espetáculo, depois fui na delegacia. Caramba! O Vidas Secas, na verdade, ele queria fazer quando ele foi fazer o Mandacaru Vermelho. Só que aí teve a chuva? Teve a chuva. E eu, como estou recuperando várias coisas, recuperei uma notícia de jornal que ele conta na época que uma das coisas que a chuva levou foi a cachorra que ia fazer a baleia. Então perdeu o personagem também. Né? Essas histórias ele contava que era super engraçado, que ele como achou a baleia, ele achou a baleia numa feira em Palmeira dos Índios. Foi lá que ele achou? Aí comprou a baleia de um feirante, que depois ele descobriu que o feirante não era dono da baleia. Tinha vendido. Ele é história, né? História, Barreto, né? Barreto é a história do cinema, né? Exatamente. Não só a história do cinema assim como fotógrafo, como produtor, mas como um homem com uma visão política para o cinema, né? Uma coisa assim muito interessante. Você não conheceu o Mazzaropi, não é? Pessoalmente, não. Mas por que você se interessou por ele? Eu me interessei porque eu era criança e eu vi os filmes dele no cinema. Então eu gostei do personagem. Mas você ia com a sua mãe ainda? Minha mãe, nos primeiros, minha mãe me levava. Depois eu comecei com amigos. Você lembra quando a sua mãe levava você na matinê para ver o Mazzaropi? Você ia de mão dada com ela? Ia. E calça curta. Calça curta? E você lembra como é que ela ia vestida? Minha mãe se vestia com roupa de gala para ir no cinema. De gala? É, porque para minha mãe ir no cinema era um acontecimento. E para você também, né? Para mim também. Então não era assim uma coisa que nem hoje. Você vê para os meus filhos no cinema, no shopping, é uma coisa corriqueira. Na época, você ir no cinema era um acontecimento, né? Então quando ia no cinema, punha melhor roupa, se perfumava. Né? O meu pai emprestava o relógio dele para mim, para poder ver o horário, né? Porque relógio era uma coisa cara, né? Quando tinha 15 anos ganhava um relógio. Você deve lembrar disso, né? E quando você voltava com a sua mãe, você conversava com teu pai? Como é que tinha? Quando chegava em casa, contava para ele. E aí? E meu pai gostava também, mas ele não era muito assim de ir no cinema, né? Ele não gostava muito. Ele trabalhava como ele era trompetista. Trompetista da Sinfônica Municipal. Poxa vida, cara. Hoje existe muito disso, começa a abstrair-se demais sons que colocam, na verdade, a edição, o desenho, às vezes abre demais a imagem sonora do filme e aí você começa a empanturrar aquilo de tanta sonoridade e começa a irritar, que é um dos assuntos daquela matéria que eu fiz, que parece que esqueceram a porta do cinema aberta de tanto ruído que tem no surround. É verdade, Você tem um tamanho de tela, então você não pode fazer o som maior do que a tela. Perfeito. Se você começa a criar muita coisa adjacente, você vai criar um espaço sonoro que não existe na imagem. E você vai criar uma sensação auditiva, como já aconteceu N vezes, que é uma cena dentro de casa, aí tem surround disso, daquilo, daquele outro, o Foley dá 10 passos e quando a câmera vai no contracampo, a porta estava a 2 passos. Você criou um espaço sonoro, que é o Foley, os passos foram para a esquerda, o outro foi para... E quando a câmera corta, a porta estava do lado, mas para que 10 passos? Do cinema do futuro. E o cinema do futuro é que você olha para lá, está lá, olha para cá, está aqui, olha para cá, está aqui, olha para cima, está aqui. E você pode ficar do jeito que você quiser. Sentado, deitado, de quatro, no chão, de bruço, de costa. O negócio pode ficar em pé. O negócio é esse, você está aqui, você quebra a relação espectador-espetáculo. Porque na relação espectador-espetáculo você fica sentado, como eu estava aqui agora, numa posição rígida, absorvendo aquele espetáculo. E aqui não, você pode fazer o que quiser. Pode ficar assim, deitado, assim, de bruxo, de costas, de lado, plantando uma ladeira.
Nós então fizemos Maravilha. essa coisa toda que eu estou tendo a sorte de poder mostrar para vocês. Quer dizer, é uma arte conceitual, né? É arte conceitual que não existia. Não existia. O que é que te toca assim na tua relação com teu pai? Meu pai era um cara muito dedicado ao trabalho. Ele amava cinema brasileiro. Isso era uma causa assim indemovível, né? Ele no final, ele tinha já com muitos filhos, muitos netos, ele se arrependia, dizia, pô, a gente nunca viajou junto e tal. Mas isso não era uma coisa, vamos dizer assim, sentida por nenhum de nós, porque a gente sabia... A paixão dele. Que ele estava, sempre muito envolvido nisso, né? E eu não sei, eu estava vendo agora o filme, pensando nessa linguagem pop, né, subversiva do diretor que fala com o ator no filme, e ele nessa cena fala um pouco de cinema novo, né? Papai é contemporâneo de cinema novo, porém por uma questão de turma, vamos dizer assim, ele não pertencia àquela turma mais próxima uns dos outros. Fiuza, como é que está o Estrela mais ou menos agora? Tá bem, ele tá bem. O processo do filme e do livro, de alguma maneira, fez parte, sem que se desejasse isso, né, sem que isso fosse premeditado, mas a gente pode dizer que fez parte da reabilitação, né? O filme? A história, né? A repercussão da história. Ele vinha num percurso razoavelmente seguro, né? De superação de tudo que ele tinha passado. Ele foi objeto de uma aposta ousada da juíza que o julgou, né? Porque ele poderia ter pego 30 anos de prisão, regime fechado, e ela, a partir das audiências, depoimentos, tentando conhecê-lo pessoalmente, ela apostou, como a história mostra, numa pena que permitia que ele fosse para um manicômio judiciário, e ela apostou na recuperação dele. A cena da Maitê lá conversando, que é a última sequência da Maitê, foi uma sequência que eu gravei, eu estava com 39 graus de febre. E eu cheguei e falei, Maitê, essa é uma sequência que eu não tenho truque. Eu vou colocar a câmera e você tem que estar bem. É a última sequência do filme sua. Se você não estiver bem, afunda o filme. Você tem que estar bem, porque senão... E eu tô com 39 graus de febre, eu não tô com capacidade de julgar se você tá bem ou não, para poder dizer. Ela não só se compenetrou da responsabilidade, porque eu falei, porque eu transferi tudo para ela, entendeu? E ela foi lá e fez, e depois eu fui ver, depois que passou a febre, e ela tava ótima, evidentemente eu fiquei contente. Mas eu me lembro disso, é com você essa daí, não tem truque, entendeu? Ele passou, antes da filmagem, passou pelo auditório, que estava lotado de figurantes, né? E eu estava lá num canto, lá também, estava ali, figurante da Tupi, aliás, era o auditório da Tupi. Ele foi olhando aqui, olhando, de repente ele deu de cara comigo, eu não conhecia o Anselmo, falou assim, você aí, vem aqui. Aí eu levantei, fui, falei assim, senta aqui na segunda cadeira aqui, lá na frente. E aí ele fez diversas tomadas comigo, sem que eu tivesse pedido, nem nada, nem conhecia, né? E fez diversas tomadas e tal. Eu tinha 16 anos, 17, né? Ali olhando na lista para ver se ele estava acertando e tal. Ele mandou, eu me lembro assim, rói a unha. Aí eu... Entendeu? E isso é só como curiosidade, né? Mas eu fiz também Cabeça Prêmio do Marco Rica, né? Engraçado, eu tive alguns convites para cinema e tudo, mas eu não fiz muito cinema porque a televisão quase que
não permitiu na medida em que eu Você estava emendava, trabalhando. né? Você praticamente emendava, né? Aí não tinha como fazer, né? Era filmar no Ceará, filmar no Paraguai, me lembro de coisas assim que aconteceram, eu disse, não posso. Né? E aí eu fui convidado para fazer isso é uma curiosidade, mas o Dona Flor e seus dois maridos, eu fui convidado para fazer o papel que o Wilker fez. Aí eu não pude fazer, porque eu estava fazendo novela, aí o Wilker foi. Qual é a escalação do Santos agora? Meu filho, você mora em Santos, já foi treinador de futebol. O argentino muda de 10 em 10 minutos o time. Mas você não sabe nem agora. Mas ele muda, cada jogo ele bota um, não tem escalação. Então eu vou te falar, o time do Vasco em 1948. Vasco? Foi o único que conseguiu 4 a 4, que jogão, hein? Barbosa, Augusto e Rafanelli. Eli, Danilo e Jorge. Sabará, Vavá, Ademir Menezes e Pojucan e Pinga. Pô, você foi treinador... Agora eu vou falar do Fluminense. Vai. Castilho, Píndaro e Pinheiro, dessa época. Castilho, Píndaro e Pinheiro. Edson, Clóvis e Bigode. Telê, Didi, Valdo, Robson e Escurinho. Mentor. Mas outro dia eu vi uma crítica sua ao Tite. Com toda razão, eu concordo com você. Ao Tite? O Tite não tá legal. Não tá legal. Você não trocaria ele? Porque eu tenho um amigo meu que quer botar... Você acha que o português podia dirigir a seleção? Eu acho que seleção é a pátria do chuteiro. É a pátria, né? É nosso Rodrigo. Eu acho que tem que ser Brasil com Brasil. Eu acho que não adianta. Se você botar Argentina, então vai sair e você acaba com tudo. Eu tinha trabalhado no Museu Lazar Segal e era amigo do Maurício Segal. Fui até um dos caras que cuidou do Teatro São Pedro quando o Maurício estava fora, por motivos outros, entende? Depois dirigi o Museu Lazar Segal. Daí o Maurício chegou um dia ainda, eu tô sabendo que você vai fazer um filme, não sei o quê, não esquece da Beatriz, hein? Eu, lógico. Só que eu tinha medo de propor para a Beatriz, uma mega atriz, as coisas que eu tinha visto dela, Tennessee Williams, Eduardo Albin, coisas, tudo que ela tinha feito, né? Sabe, tinha uma trajetória que eu vi aquela mulher, falei, eu não tenho nível para dirigir essa mulher. Eu sempre tenho essas coisas, entende? Eu falei com ela, ela topou, foi uma delícia. Depois ia fazer o cortiço, ela falou, eu faço até uma lavadeira, ela falou para mim. E fez uma lavadeira, foi comigo lá para Aruana. Mas ela falou, Cardoso, você conhece uma moça bonita fazer minha filha? O Francisco de Franco é o galã, mas eu preciso de uma moça bem bonita, morena. Eu falei, eu tenho, porque eu estava afim de namorá-la. Então ele está sentado. E ela tinha que vir a cavalo, saltava do cavalo, chegava na frente dele e falou, papai, o texto era esse, papai, o homem do armazém não vai ceder nem 1 quilo de arroz, o senhor não pagou a conta do mês passado? E aí ela chegou e falou, papai, o homem do armazém falou que não vai mais fiar para o senhor não pagou a conta do ano passado. Ele falou, pô, boa atriz, vamos para outra cena. Aí o diretor falou assim, mas ela acha que tem alguma coisa errada. Por quê? Você não é o Jeca Tatu? Como é que ela fala com os outros? Aí ele falou assim, mandando embora, aí Cardoso, você queria comer a mulher? Aí você pegou e trouxe ela aqui, eu não quero saber, mas você não vai... Aí o cara falou, só que nós já gastamos 1000 peças. Disse Mancola já foi pro saco. 4 dias de filmagem só com ela. Ela já fez várias cenas. Aí mas ela pensou, falou assim, repete lá, minha filha. Eu falei, mas ela vai falar a mesma coisa, mas ela não tem jeito dela mudar. O sonho é direto. Repete, velho. Ele, olha a cabeça desse homem. Aí, ela falou, o que eu errei? Eu falei, não é nada, faz a mesma coisa. Ela foi lá, um minuto, saltou do cavalo e falou, papai, o homem do você falou, pode parar, tá vendo só a mulher. A gente manda a filha da gente estudando na Europa, vem com sotaque. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo, agora melhorou muito. E você, Nuno Leão Maia, como está, Nuno? Não está escutando, pô. Não estou escutando, ele não está ouvindo bem. Ele sempre bota a mão no ouvido. Sabe que eu tenho entrevistado vários colegas e eu tenho um carinho muito grande pela Boca do Lixo. Era uma coisa, era uma pizza tal, mas que
É incrível, né? Custava pouco, fazia sucesso, já fazia outro, já impressionante, fazia outro. né? É verdade. Porque em plena ditadura, né? Os caras não paravam de produzir, né? De exibir filmes. E até a Paulo Seixas tem um viés também assim, revolucionário, vamos dizer Sim, assim, claro. de sexualidade, né? Agora, a tua sacação é que é genial. Por isso você é autoral. O terror assusta. A comédia faz rir. Aí você codificou o terror de uma outra maneira, né? É o país do carnaval, né, velho? Do carnaval. Carnaval, né? E vem cá, o Milton Nascimento matou você num filme, cara? Eu acho que depois dessa caminhada aqui que você me fez fazer, a minha única aparição em cena foi essa, de aparecer baleado pelo Milton Nascimento no filme do Rui Guerra, dos Deuses e dos Mortos. Como é que foi isso? Não, eu fiquei pendurado numa árvore com um furo de bala na cabeça e o Milton andava por um... Bom, eu acho que devia ter 21 anos e o Milton devia ter 22 ou 21 ou 19, sei lá, é a mesma idade. E o Milton aparece andando com uma arma que teria acabado de me matar. E você chegou a fazer um roteiro ou chegou a ser convidado para fazer um filme com Chico Xavier? Não. Um filme espiritualista? Não cheguei. Não chegou não, né? Não. Interessante, me deram uma informação, ou então alguém do lado do Chico Xavier que pensou em chamá-lo para você fazer um filme para o Chico Xavier. Não faria. Não chegou a fazer, né? Não fiz e não faria. Aí um dia, quando chegou na véspera de Natal, tá chegando, foi o presente de Natal que eu dei pro meu pai. Eu consegui, tive uns amigos, eles me arrumaram uma Kombi grande. Eu já tinha alugado uma casa em Jacareí. Aí eu trouxe meu pai, minha mãe, uma tia e 9 irmãos. 9? 9 irmãos. Graças a Deus. Você é um herói, cara. Trouxe. Aí, graças a Deus, consegui colocar todo mundo trabalhando. E assim a gente levou a vida. Papai e mamãe já morreram, né? E também a metade dos irmãos, que já faz anos, né? Mas foi aqui uma coisa muito saudável, entendeu? A gente aprender e se concentrar em contar histórias, porque independe se você vai contar a história no cinema, se você vai contar na televisão, se você vai contar até através de um livro, dominar a narrativa, a contar história, como você passa aquela mensagem, eu acho que é o mais importante. E não precisa esperar, ao meu ver, a oportunidade perfeita, o longa-metragem que você sempre sonhou, ou o filme com os atores, celebridades que você sempre almejou. Você pode contar a história, registrar o vídeo de um casamento da sua prima, como ela se apaixonou pelo marido dela e aquilo emocionar a sua família. Sem dúvida já é um início para você aprender a ser um contador de história. Então se dedique a aprender a narrar as histórias, a contar as histórias, seja no formato que for, seja no suporte de câmera que for, e ao mesmo tempo trate com seriedade. Porque quando você achar que tá bom, se questiona de novo, chama o teu amigo mais chato para ver de novo e tenta fazer melhor. Quietinho, o Drummond falou assim, quer dizer que você acredita na história. 4 meses depois eu estava prestando vestibular para grego e latim clássico. O século XX teve grandes momentos. Tudo que Orson Welles pensou, disse ou filmou é sempre um grande momento do século XX. E isso por um motivo. Talvez ninguém tenha sido tão ferozmente revolucionário e subversivo quanto ele, Carlos. Mas ele só podia ser ferozmente revolucionário e subversivo porque toda a cultura dele estava baseada basicamente em 2 autores, Michel de Montaigne e William Shakespeare, que ele conhecia profundamente, tanto que era um ator shakespeariano. Sim, sim. Mas tudo isso era sempre acompanhado por um senso de humor,
por uma alegria com tudo, nas relações com os amigos, nas relações com John Huston, por exemplo. Que ele chama para trabalhar com ele no outro lado do vento.